paz do Senhor, estamos aqui mais uma vez para celebrar o Deus vivo. Junte-se a nós em uma só voz, entoando louvores, em uma só voz, exaltando o nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Pai querido, nós dedicamos esse momento a Ti. Toda a nossa intenção, ó Deus, todo o nosso sentimento, a nossa atenção é para Ti. Recebe nossos louvores, fala conosco através da Tua santa palavra, ó Deus, e nos alimenta de Ti, ó Deus, porque só assim poderemos prosseguir. Fica conosco, ó Pai, visita a casa de cada irmão, ó Deus, e se faça presente, que possamos nos alegrar na Tua presença, ó Deus, em ver que Tu estás conosco. Em nome de Jesus, amém. Amém. E um dia, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, tal como diz lá em Romanos 14:11. Mas nós já temos escolhido essa boa parte desde já, e já escolhemos louvar ao Senhor. Então, o nosso convite é: venha, adore a Deus conosco. Conosco, escolha sempre a Ele. Eu quero compartilhar com os irmãos uma passagem que se encontra no livro de Números, no capítulo 11. Vou ler alguns versículos a partir do versículo 4. Diz assim: havia estrangeiros viajando com os israelitas. Eles estavam com muita vontade de comer carne, e até mesmo os israelitas começaram a reclamar dizendo: se tivéssemos um pouco de carne para comer. No Egito, comíamos quanto peixe queríamos, e era de graça. E que saudade dos pepinos, dos melões, das verduras, das cebolas e dos alhos. Mas agora acabaram-se as nossas forças.
não há mais nada para comer. A única coisa que vemos é esse maná. Versículo 10 diz assim: Então Moisés ouviu o choro do povo, cada família chorava na entrada da sua barraca. O Senhor ficou muito irado, e Moisés também ficou aborrecido. Então Moisés clama ao Senhor, pede até para tirar a própria vida, porque ele não estava mais aguentando toda aquela pressão. E depois Deus diz assim, no versículo 18: Agora diga ao povo o seguinte: purifiquem-se para amanhã, vocês vão comer carne. O Senhor ouviu vocês chorando e dizendo que queriam carne e que passavam bem no Egito. Por isso o Senhor lhes dará carne e vocês a comerão. E não comerão um só dia, nem 2, nem 5, nem 10, nem 20, mas durante o mês inteiro, até que saia pelos seus narizes e vocês ficarem com nojo. Pois vocês rejeitaram o Senhor, que está no meio de vocês, e se queixaram, dizendo que nunca deveriam ter saído do Egito. Sabe, irmãos, é uma passagem muito forte, uma passagem que fala sobre essa rebelião, sobre essa murmuração contra o Senhor. E eu queria fazer um paralelo com os dias de hoje, nossos dias de cristãos. O povo todo celebrou a chegada do maná. Eles se alegraram, eles comeram, eles se fartaram, e da mesma forma que um novo convertido, quando conhece verdadeiramente ao Senhor Jesus, ele se farta, ele se envolve em todos os trabalhos, ele quer se dedicar completamente. Mas passado um tempo, e muitas vezes as provações do dia a dia, fazem com que esse pão seja rejeitado, as pessoas começam a se acostumar, começam a já não dar o mesmo valor e começa a dar valor para as coisas do passado. Foi o que esse povo fez. Eles disseram que no Egito eles comiam de graça. Ora, a cabeça deles já estava ficando completamente atrapalhada, porque eles não comiam de graça, eles eram escravos, eles eram açoitados. O alimento que era dado para eles era para que eles tivessem força para continuar trabalhando. Não era assim o que Deus provia. O povo estava assim na dependência total de Deus. Acredito sim que não é fácil passar o que eles estavam passando, mas Deus estava assim os testando e eles queriam voltar. Eles não conseguiam ver mais nada de bom no que eles estavam vivendo. Eles queriam voltar para o Egito, eles sentiam saudades daquele tempo. E da mesma forma hoje, muitas vezes eu fiquei me lembrando, quantas vezes cada um de nós não quis trocar a cama pela escola dominical, e escolheu a cama, escolheu ficar até mais tarde. Hoje o Senhor nos dá a cama e fala: se farta então, fica, aproveita ao máximo disso. Quantas vezes não houve pessoas que deixaram de ir à casa do Senhor para assistir um capítulo de novela, e hoje está aí, assista à vontade, se farte disso, ou então uma série, ou qualquer outra coisa que nos apetece, nos interessa. E aí Deus fala: então, você quer isso? Então vá, se farte. Estamos aí há mais de um mês confinado, podendo escolher entre nos fartar ou escolher em continuar nos alimentando do pão que Deus envia do céu todos os dias. Nós sabemos que o nosso pão é a palavra, o nosso pão é Jesus, é dele que nós devemos nos alimentar. Mas aí diz ainda no versículo 33, assim: quando havia muita carne para comer, o Senhor ficou irado com o povo e os castigou com uma terrível epidemia que matou muita gente. Então sim, nós podemos escolher entre os manjares, tudo aquilo que nos distrai e que faz com que o nosso tempo passe um pouco mais rápido, e aí nos deliciarmos com tudo isso. Mas isso tudo traz morte. Só há um pão que importa que nos alimentemos. Esse pão é a palavra do Senhor, esse pão é Jesus, que escolhemos sempre essa parte. Quantas vezes na igreja, muitas vezes as pessoas não pegam o celular para ver aquela notificação e deixar o culto para voltar aos seus afazeres, às suas preocupações. Hoje Deus diz: se farta então disso, se farta de tudo isso. Irmãos,
Eu tenho certeza que vocês já puderam experimentar de se fartar de tantas coisas. Chega uma hora que nenhum filme mais interessa, chega uma hora que até aquilo que a gente mais gosta perde valor. Que possamos reconhecer o quanto antes que só há valor verdadeiramente no pão que Deus nos dá. Amém? Amém. Em 1 Coríntios, no capítulo 8, no versículo 5 e 6 diz assim: porque ainda que haja também alguns que se chamem deuses, quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e em quem estamos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por Ele. Nós sabemos muito bem que o mundo elege para si muitos deuses, mas todos esses deuses, eles são totalmente falíveis. Os homens depositam a sua confiança neles e se frustram, porque eles não são deuses reais. Mas nós cremos num Deus real. Nós cremos no grande eu sou, um Deus todo-poderoso. E assim como lemos aqui, de quem é tudo e em quem nós estamos. Em que você está firmado? Você está firmado no grande eu sou, no Deus todo-poderoso, que é o sim, que é o amém,
para Ele converge todas as coisas e Ele tem todo o poder em suas mãos, reavaliemos em quem temos confiado, porque nós temos um Deus todo-poderoso, o grande eu sou, que não nos decepciona jamais. Nele podemos depositar toda a nossa confiança e descansar, porque Ele tem cuidado de nós. Quero viver perto de ti, sei que és real e vives em mim. Quero ouvir anjos cantarem em uma só voz. Aleluia, Santo, Santo, poderoso, o grande eu sou, que é digno, não há outro. Poderoso, o grande eu sou.
12. Gênesis 12. No versículo 2 e 3 diz assim: E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ainda em Gênesis, agora no capítulo 15, no versículo 5 diz assim: Então o levou fora e disse: Olha agora para os céus e conta as estrelas, se as podes contar. E disse-lhe: Assim será a tua descendência. E creu ele no Senhor e imputou-lhe isto por justiça. Sabe, irmãos, antes dessa quarentena eu estava empenhada na prática de exercícios. E eu estava me sentindo incomodada já de ficar tão parada. E eu comecei a me exercitar em casa mesmo. Comecei a me exercitar na minha sacada. É pequena, mas eu tenho conseguido. E nessas noites atrás eu estava me exercitando e comecei a olhar para o céu. De repente olhei para o céu e o céu estava lindíssimo, estava super estrelado. E é difícil nós vermos tantas estrelas em São Paulo por conta da poluição, né? Mas estava muito lindo o céu e o Senhor começou a falar ao meu coração e eu me recordei dessa passagem, né? Onde Deus chama Abraão, manda ele sair da terra dele, da parentela dele, faz grandes promessas e diz a ele que nele seriam benditas todas as famílias da terra. E o Senhor começou a falar no meu coração, foi tão gostoso que o Senhor começou a ministrar dentro de mim: filha, você faz parte disso. Em Abraão seriam benditas todas as famílias da terra, e isso inclui você, isso inclui a sua casa, isso inclui a sua família. E aí eu comecei a ler, né, fui meditar em Gênesis depois, e aí fui discorrendo até chegar no capítulo 15 e me recordar, né, do Senhor mandando Abraão olhar para o céu. E ali, depois pensando naquela noite estrelada que o Senhor me proporcionou, eu comecei a agradecer ao Senhor e falar: Senhor, como a natureza e tudo, Senhor, testifica as tuas promessas para cada um de nós. Como através das estrelas a tua promessa, ela ecoa dentro dos nossos corações ainda hoje. E como, Senhor, eu posso ser grata porque tu continuas sendo bom. A tua promessa foi estendida para a minha vida. Eu faço parte disso. Eu sou bendita do Senhor. Essas promessas, irmãos, elas alcançam a minha vida e alcançam a sua vida. Por vezes o inimigo ele tem tentado colocar na nossa mente que o nosso Deus ele se esqueceu de nós, que ele não é tão bom assim. Você tem orado para o Senhor exterminar essa pandemia, esse vírus maligno, e a cada dia nós vemos que mortes têm ocorrido, pessoas têm sofrido demais, mas olhe para o céu e lembre de tudo que o Senhor nos prometeu. A voz dele, as promessas dele ecoam através da natureza. Através de seus lindos feitos, o Senhor demonstra para cada um de nós que ele não se esqueceu de nós, que somos benditos dele e que ele é bom, bom, muito bom, e que ele não nos deixará jamais, jamais. Rei do meu coração, seja o monte que lhe percorro, a fonte que eu bebo, és minha canção. Rei do meu coração, seja
mais. A promessa dele alcança a minha vida, alcança a tua vida e nos alcançará até o último dia, até o último sopro de vida que tivermos. A bondade, a fidelidade, a misericórdia dele nos alcançarão. Aleluia! Aleluia. Eu sinto, irmãos, uma alegria tremenda, tremenda dentro de mim. Como o nosso Deus é maravilhoso, como o nosso Deus é lindo. E ainda falando sobre a bondade de Deus, eu gostaria de ler também em Lucas, no capítulo 2, do versículo 8 ao versículo 14, que diz assim: Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse: Não temais, porque eis que aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos será por sinal: achareis um menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Irmãos, eu estava lendo esse texto e eu comecei a imaginar um exército celestial diante daqueles pastores que estavam ali simplesmente cuidando do seu rebanho no campo, né? E um exército de anjos aparecendo para eles e glorificando, dando glória, dizendo glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Deus se manifestou com todo o seu amor através de seu Filho amado. Ele teve boa vontade para com a minha vida, para com a sua vida, nos dando o Filho dele. Os anjos estavam perplexos, pensando: poxa, como eles são bem-aventurados. Olha a bondade que Deus está manifestando a eles, enviando o seu Filho precioso para os resgatar. E devemos, irmãos, ter isso sempre em mente. O nosso Deus, Ele é bom. Ele é bom. Ele continua sendo bom. Ele continua sendo Deus. E assim como os anjos fizeram aquele dia, nós devemos fazê-lo todos os dias da nossa vida, como uma oferta de gratidão. Nós sabemos em João, no capítulo 4, se eu não me engano, ele diz que Deus procura verdadeiros adoradores que adorem em espírito e em verdade. O Senhor, Ele está à procura de adoração, aqueles que o louvam e que são gratos por tão imenso amor revelado a cada um de nós. Que você possa deixar de lado toda a incredulidade e viver uma vida de gratidão diante do Senhor, louvando o nome dEle por tudo que se revelou a nós. Aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração e que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Então chegou o dia e chegou. Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir o não de Deus, mas sem duvidar,
havia trevas e o Senhor Deus, com uma palavra, ele disse: haja luz, e houve luz. E o sol, o dia, ele todo dia acontece para nos revelar que o Senhor Jesus, ele não é um Deus temperamental. Ele é um Deus que ele fala, ele cumpre, e as suas promessas, elas são reavivadas dentro de nós todos os dias. Todos os dias. Em João, no capítulo 8, no versículo 12, diz assim: falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Sabe, irmãos, eu sou uma pessoa eu costumo acordar bem animada. E eu gosto muito de acordar e ver o sol, ver que a misericórdia do Senhor se renovou sobre mim mais uma manhã. E eu saio abrindo tudo. E graças a Deus por isso, eu tenho a alegria do Espírito Santo dentro de mim. E o Senhor, ele falava ao meu coração: ele é essa luz. Ele é o sol da justiça que brilha dentro de nós. Eu acabei de ler em João que aquele que crer nele não andará em trevas, porque tem a luz da vida. Eu não sei em que trevas você tem se encontrado. Talvez você não esteja em trevas, você não consiga enxergar essa luz, esse brilho, essa vida que o Senhor nos dá. Mas pode ser que você não viva isso. E o Senhor, ele tem vida para você. Ele quer dissipar todo medo, toda tristeza. Ele quer se revelar ao seu coração. E ele quer mostrar para você quão grande ele é. Se abra para o Senhor, se abra para essa luz que traz vida, que tira toda a tristeza, toda a angústia. E o Senhor, ele merece ser adorado por tudo que ele é por nós. Nós vamos louvar agora com o último hino, que também é um dos hinos que eu gosto demais. E ele diz que ele reina no trono dos céus, mas este rei sublime, essa luz suprema, ela reina também dentro dos nossos corações. E quando essa luz, ela reina dentro de nós, todo mal se esvai, toda tristeza se esvai. E o Senhor, ele quer brilhar bem forte dentro de você. Diga a ele agora o quanto você o ama. Derrame diante dele o teu louvor, derrame diante dele o teu amor. E ele irá transformar tudo dentro de você.
nós te agradecemos porque Tu és e não há outro. Em Tuas mãos nós estamos seguros, em Ti nós podemos confiar, porque Tu tens reservado para nós, ó Deus, uma vida eterna ao Teu lado, e Tu tens bênção para nós também nesse momento de quarentena, após essa quarentena, ó Deus. Ajuda-nos a saber escolher, ó Deus, a boa parte. Ajuda-nos a saber alimentar de Ti, ó Deus, a derramar nosso louvor, o nosso amor, ó Deus. Ajuda-nos, ó Pai, a reconhecer que Tu estás presente, cuidando de nós, ó Deus, que possamos nos entregar completamente, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, e nós encerramos então esse momento, lembrando que a igreja se colocou num propósito de orar todos os dias, das 20 horas às 20h30. Isso é um compromisso. Se você faz parte do corpo, irmãos, pare tudo que você está fazendo e busque ao Senhor em oração. Não só nesse momento, em vários outros momentos do dia, mas essa é uma campanha que nós estamos fazendo. Estamos certos que Deus irá ouvir as nossas orações. Ore pelo nosso país, ore pela nossa igreja, ore pela humanidade, para que Deus tenha misericórdia. Irmãos, não fiquem distraídos com todas as coisas que o mundo oferece. Aí na sua casa mesmo, no conforto da sua casa, deixa essas coisas de lado e busca ao Senhor, que Ele vai nos dar a vitória. Amém? Amém. Deus abençoe, irmãos. A paz do Senhor, irmãos. Mais uma vez estamos aqui, num culto de louvor e adoração a Deus. Já pudemos louvar ao Senhor. E agora, nós iremos então ouvir a palavra do Senhor. Nessa noite, nós teremos a participação especial, trazendo a palavra, o pastor Leonardo Meyer, presidente da Conversão Unida Internacional, e com certeza nós seremos abençoados com a palavra poderosa do nosso Senhor Deus. Que Deus abençoe. Vamos receber. Que a paz gloriosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos os irmãos e irmãs da nossa igreja em São João Clímaco e a todos quantos estiverem nos assistindo nesse momento. Em primeiro lugar, agradeço a Deus a oportunidade de poder compartilhar com vocês a palavra do Senhor. Também agradeço ao pastor Carlos pelo convite e é uma grande alegria poder estar aqui nesse momento. Amados, assim que o pastor fez o convite, imediatamente veio ao meu coração o texto onde Jesus caminha por sobre as águas, anda sobre o mar. Todo mundo conhece esta passagem. E eu fiquei então refletindo sobre isso e algumas coisas que, creio eu, o Espírito Santo tenha colocado no meu coração. Eu quero compartilhar essas coisas com vocês. São quatro assuntos que eu quero, sobre esse acontecimento, que eu quero falar com os irmãos. Quando a gente lê a Bíblia Sagrada e vê as histórias vividas pelo nosso Senhor Jesus Cristo, isso sempre traz para nós bastante ensinamento, bastante instrução, porque Jesus é o modelo, e teve a vida, que é o modelo de vida que Deus gostaria que nós também tivéssemos, não é? Então, ao perceber as suas ações, as suas motivações, aquilo que ele fazia, isso traz para nós um ensinamento, nos mostra quem é esse Deus a quem nós servimos, quem é esse Senhor Jesus a quem nós servimos. Mas eu quero ler então com vocês uma das 3 passagens bíblicas que estão nos evangelhos, que falam sobre o episódio no qual Jesus andou por sobre as águas. E eu vou usar do primeiro evangelho, Mateus, capítulo 14, a partir do versículo 22, que diz assim: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte, e chegada já à tarde, estava ali só. E o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à 4ª vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar.
E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. E Jesus, porém, logo lhes falou, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro, e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo e começou a ir para o fundo. Clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidastes? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Para que nós tenhamos uma compreensão correta desta passagem, nós temos que fazer uma ligação com o episódio anterior, que foi a multiplicação dos pães. A multiplicação dos pães é que deu ocasião para que isso tudo acontecesse. Nós lemos isso, o apóstolo João, ele escreve no capítulo 6, versículo 15, e nos dá então as orientações, né? Porque logo após a multiplicação dos pães, Jesus ordenou, diz aqui, em outra passagem, diz: Jesus obrigou os seus discípulos a entrarem no barco e irem para o outro lado do mar da Galileia. Bem, Jesus, sabendo de todas as coisas, certamente tinha conhecimento de que os discípulos iriam enfrentar a noite. Eles não conseguiriam fazer isso ainda com o dia claro, porque já era final de tarde, a Bíblia fala bem claro isso, estava caindo a noite já. Então eles iam enfrentar o mar durante a noite. Também eles iriam, Jesus certamente sabia que eles iam passar por uma grande tempestade, pelo menos uma grande ventania. A Bíblia fala de grandes ventos. Não diz se estava chovendo ou não, mas diz que havia uma grande tempestade, não é? Então ele ordenou, ele obrigou, conforme diz Marcos, para que os discípulos pudessem chegar ao outro lado. Então a primeira pergunta é: por que teria Jesus feito isso? Qual a razão pela qual Jesus tomou essa decisão de ordenar ou obrigar os seus discípulos a passarem para o outro lado? E João, quando relata esse episódio, nos dá uma pista muito interessante. Então, se abrirmos em João capítulo 6, no versículo 14 em diante, diz assim: vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que haviam de vir a arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se, ele só, para o monte. Aqui o texto bíblico nos dá uma pista muito boa do motivo, das razões pelas quais Jesus teria obrigado os seus discípulos a fazerem aquela travessia tão perigosa, tão arriscada como de fato foi. Jesus conhece os nossos corações. Jesus conhece os sentimentos, os corações, os pensamentos de todos os homens. E quando nós vemos aqui, no versículo 15, que eu li, diz que Jesus sabia que eles tinham a intenção de procurá-lo, arrebatá-lo, quer dizer, tomá-lo e fazê-lo rei. Jesus, sabendo que era essa a intenção daquelas pessoas, então ele tomou a decisão, porque ele sabia quais eram os reais pensamentos, e não era essa a proposta da vinda do Senhor Jesus. Se eles tivessem feito e Cristo tivesse permitido isso, certamente isso iria criar um problema político de muita gravidade, de muita seriedade, porque havia já um governo posto, havia já um rei colocado, e isso iria levantar uma guerra civil terrível, e não foi para isso que Jesus veio a esse mundo. Na verdade, nós aprendemos já que Jesus veio a esse mundo para fazer com que o homem pudesse voltar a ter comunhão com Deus, resgatar o homem da maldição do pecado.
Mas os judeus o esperavam como um rei civil, como um rei político, e por essa razão eles não tinham discernimento correto daquilo que estava acontecendo. Então, como Jesus conhece os nossos corações, como Jesus conhece os nossos sentimentos, ele sabe da nossa capacidade até mesmo de nos enganarmos corretamente, não é? Ele sabe quando nós fazemos culto a Deus, ele sabe qual é a intenção do nosso coração. Nós não podemos enganar a ele. Por isso que há muitas pessoas que às vezes cantam muito bem, alguns se comportam muito bem, às vezes num culto, num momento de adoração, mas Deus não se agrada dessa pessoa, não se agrada dessa atitude dessa pessoa. Então o que nós vemos aí? Deus não está olhando aquilo que a pessoa está fazendo, mas muito mais está observando quais são as intenções e a posição do coração daquelas pessoas. Marcos capítulo 6, o versículo 8 diz que ele sabe aquilo que nós vamos pedir muito antes de nós começarmos a fazer a nossa oração. O Salmo 139 diz que ninguém nos conhece tão bem quanto Deus. Deus nos conhece na intimidade desde antes do nosso nascimento. Então ele sabe os segredos do nosso coração. O Salmo 44, versículo 21, que ele diz que ele conhece os segredos do nosso coração. E por isso, então, que ele obrigou, assim eu entendo, ele obrigou aqueles discípulos que saíssem dali e não corressem o risco de se verem contaminados com aquelas ideias que iria desvirtuar a mente dos discípulos. Jesus não queria que eles ficassem contaminados com o ponto de vista do homem, do mundo, da sociedade. E muitas vezes Jesus nos coloca distante de alguma situação justamente para que nós não venhamos a ficar contaminados, não é? E às vezes as pessoas pensam que nós estamos no buraco, mas na verdade nós estamos no esconderijo do Altíssimo. Então, em primeiro lugar, Jesus, que conhece os corações e sabia das razões daquelas pessoas, antes delas mesmo fazerem, diz que ele sabia que eles queriam fazer isso. Eles não tinham feito ainda, mas ele conhecia as intenções. E sabendo a qualidade do coração dos seus discípulos, ele temeu certamente pela sua fé, pela sua estabilidade emocional e pela perspectiva errada que eles poderiam ter do seu ministério. E fez com que eles então se afastassem daquela situação e naquele momento. Em segundo lugar, nós nem sempre entendemos o agir de Deus, não é verdade? Nem sempre nós compreendemos o que Deus está fazendo. Porque o texto diz que Jesus obrigou eles a ir para o mar, mas não disse por quê. Quer dizer, talvez Jesus, e certamente Jesus não teria explicado isso, porque senão um dos quatro evangelistas, apenas 3 registraram isso, mas Mateus, Marcos e João, só Lucas que não, certamente eles teriam colocado essas razões. Mas isso nos mostra, querido, que muitas vezes nós passamos por situações, passamos por certos momentos na nossa vida que a gente não consegue entender por quê. Nós somos crentes, nós tememos a Deus, nós somos fiéis ao Senhor, mas nos vemos às vezes em certas situações, envolvidos em certos vendavais, ou no meio de certas escuridões, que nós não conseguimos entender, mas por que eu estou nessa situação? E nós não sabemos. Não nos vem à mente nenhum pecado que tenhamos cometido, nenhuma causa para que aquilo viesse a acontecer, e perguntamos a Deus e às vezes a resposta também não vem. Nem sempre Deus nos dá a conhecer a razão pela qual certas coisas nos acontecem. Mas justamente, como eu disse antes, por conhecer o coração dos seus discípulos, talvez Jesus sabia como eles reagiriam caso eles soubessem do motivo pelo qual eles estavam sendo forçados a fazer aquela perigosa viagem, né? E é justamente nessas horas, querido, que precisamos crer que Deus sabe coisas que nós não sabemos.
Nós precisamos crer que Deus vê coisas que nós não estamos vendo. Sabe, se nós não tivermos fé na fidelidade de Deus, na capacidade de Deus de tomar decisões certas, nós podemos entrar em desespero. Deixe-me compartilhar com vocês mais um texto da palavra de Deus que está aqui em Isaías, livro do profeta Isaías, capítulo 64. No versículo 4 diz assim: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, um Deus além de ti, que trabalhe para aquele que nele espera. Esse texto tem que trazer segurança ao nosso coração. Quando nós não sabemos o porquê de estarmos vivendo certas situações, quando não compreendemos a razão de certas dificuldades e lutas pelas quais passamos, nós temos que confiar no Deus que trabalha por nós, trabalha enquanto nós estamos dormindo, trabalha enquanto nós estamos acordados, trabalha enquanto nós estamos assustados, trabalha enquanto nós estamos com medo, mas se nós esperamos nele, ele certamente fará alguma coisa a respeito dessa situação. Então o segundo ponto é esse: nós temos que confiar que Deus sabe o que está fazendo, mesmo que nós não saibamos, mesmo que nós não compreendamos isso, Deus sabe de todas as coisas, Deus sabe a razão de todas as coisas. A terceira coisa que eu quero compartilhar com vocês, que Deus falou muito ao meu coração, está no Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 25, que nós lemos no início dessa palavra, que diz que na quarta vigília da noite, Jesus dirigiu-se para eles. Ou seja, era entre 3 e 6 horas da manhã. Era escuro ainda, estava à noite ainda. Em momento nenhum, Jesus não soube aonde eles estavam. Em momento nenhum, Jesus não sabia o que estava acontecendo. Por quê? Porque ele tem o controle de todas as coisas em suas mãos. No relato de Marcos, no capítulo 6, versículo 48, nós vemos que Jesus, mesmo lá na terra ainda, olha, os discípulos estavam aproximadamente uns 5 quilômetros já mar adentro, e era noite, era escuro. Havia vendaval, talvez escuridão por causa de trevas também. Mas mesmo assim, Jesus estava vendo que eles estavam se cansando de tanto remar e não estavam conseguindo sair do lugar. Jesus estava distante fisicamente, mas ele sabia exatamente o que estava acontecendo com os seus discípulos. E esta é a maior lição desse terceiro ponto que eu quero compartilhar com vocês, que Deus nunca nos deixa sozinhos, nós nunca ficamos à deriva, nós nunca ficamos à mercê dos acontecimentos. Não, Ele está sempre no controle de todas as coisas. Nós precisamos ter essa convicção, meus amados, que Ele está no controle de todas as coisas. Aleluia! Ele não perde o controle. Agora, nessa situação que a humanidade está vivendo por causa da pandemia, Ele continua no controle. E nada está acontecendo que não esteja sendo da permissão dele, com a sua permissão, talvez até com a sua vontade, para nos ensinar, para preparar a igreja. Que grandes lições a igreja está tendo nesse período. Que grandes coisas extraordinárias estão acontecendo no coração de tantas pessoas. Por causa dessa pandemia, quantas pessoas que estavam longe do Evangelho estão retornando para os caminhos do Senhor, estão se arrependendo dos seus pecados, estão entregando novamente suas vidas ao Senhor Jesus. Quantas pessoas estavam frias na fé, mas começaram a buscar mais a Deus. Por quê? Porque Jesus está no controle. Ele continua no controle, ele sempre vai estar no controle, aleluia. A ansiedade, queridos, a ansiedade, a preocupação, são coisas que se opõem à fé, se opõem à confiança. Não dá para ter confiança e ter ansiedade e preocupação ao mesmo tempo.
Não dá, essas coisas não combinam. Ou você tem fé, ou você está ansioso. Ou você tem fé, ou você está desesperado. Se nós temos fé, nós cremos num Deus que nunca, aleluia, nunca, repita comigo, nunca, Ele nunca nos deixa sozinhos, aleluia. E eu quero, para passar agora para o quarto e último ponto, e depois orar com vocês, eu quero ler o Salmo 46. É um salmo muito conhecido, e eu quero que depois você pegue a sua Bíblia e leia com mais calma, você pode acompanhar agora, mas leia depois com mais calma esse salmo. Olha o que diz a palavra de Deus. Ele já começa, na minha tradução aqui, já começa com o título A Fé Perfeita em Deus. E aí o salmista diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Socorro bem presente na angústia. Versículo 2: pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem. Os discípulos estavam enfrentando isso, águas se perturbando e rugindo por causa do vendaval. Ainda que os montes se abalem pela sua braveza, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará no romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Você crê nisso? O Deus de Israel, o Senhor dos exércitos, Ele está conosco, Ele é o nosso refúgio, aleluia. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra, ou seja, que coisas tremendas Ele tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco, corta a lança e queima os carros no fogo. E aí o versículo 10 e 11, que eu chamo particularmente a atenção dos irmãos, diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, diz a palavra, que eu sou Deus. Pode ser que você esteja no meio de uma tempestade agora, pode ser que haja um grande vendaval e você não entende o porquê de tudo isso, mas aquieta o teu coração e saiba que Ele é Deus. Aleluia, Ele é Deus e Ele está no controle de todas as coisas. E vamos então para o quarto e último ponto que essa mensagem traz ao nosso coração. Quando estamos, amados, no meio de uma tempestade, no meio de uma prova, no meio de uma luta, no meio da escuridão, o nosso discernimento falha. Nós temos dificuldade em entender as coisas. O que aconteceu com aqueles discípulos? Eles andavam com Jesus, eles tinham acabado de ver Jesus multiplicar os pães e os peixes de uma forma extraordinária. Eles já tinham vivenciado coisas tremendas com o Senhor, mas agora no meio da escuridão, o temor, o medo, o pavor era tão grande, a angústia era tão grande, que quando Jesus vem ao encontro deles sobre as águas, eles não conseguem discernir que é o Senhor Jesus Cristo. Não, pelo contrário, eles pensam que é um fantasma. Eles pensam uma coisa até que não existe. Muitas vezes é mais fácil acreditar naquilo que não é verdade do que crer que Deus está vindo ao nosso encontro com a resposta e a solução para aquilo que nós necessitamos. Porque o medo, amados, faz a gente acreditar em coisas absurdas. O medo muitas vezes faz a gente acreditar em coisas impossíveis, coisas que não são reais. E nós ficamos tão assustados, ficamos tão temerosos, que não temos discernimento para perceber o que é de Deus e o que não é. É por isso que não devemos tomar decisões na hora de um grande sofrimento.
Não devemos tomar decisões numa hora de grande angústia. Quando a nossa ansiedade está muito exacerbada, nós não devemos tomar decisões nesta hora, porque corremos o grande risco de tomarmos uma decisão errada. Quando as coisas estão confusas, quando as coisas estão estranhas para nós, nós corremos esse risco de tomarmos decisões erradas. E era assim que os discípulos estavam prestes a fazer. Mas Jesus lança sua voz ali: não, sou eu, não precisam ter medo, sou eu estou chegando, eu estou vindo, eu sou a resposta, eu sou a saída, eu sou a solução. Aleluia! Como é emocionante, amados, perceber que Deus nunca nos deixa só. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe, eu me lembro, eu já usei várias vezes essa referência, mas eu me lembro que quando Jesus chegou na casa de Marta e Maria, após a morte de Lázaro, ele fala com as irmãs, fala com Marta, fala com Maria, e diz: o seu irmão há de ressuscitar. E Maria fala: Senhor, eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. E Jesus fala: Maria, eu sou a ressurreição e a vida. Sabe, queridos, às vezes a nossa fé é baseada somente em doutrinas, mas não é verdadeira no nosso coração. A gente crê na palavra de Deus e não crê no Deus da palavra. O que Maria estava dizendo ali? Senhor, eu acredito na doutrina da ressurreição. É uma doutrina bíblica, é uma doutrina correta. Os mortos hão de ressuscitar, todos, sem exceção. Alguns, diz a palavra, ressuscitarão para a vida eterna, outros para a morte eterna, mas todos vão ressuscitar. Então ela estava declarando apenas que ela acreditava nisso. Quando Jesus fala: Maria, não olha para isso, não é a doutrina que vai te salvar, sou eu, é a pessoa de Jesus Cristo que traz a resposta. Crer numa doutrina, mas não crer no Senhor da doutrina, não traz respostas, não traz solução para nós. Eu preciso ter a certeza, como Jesus disse: eu sou a ressurreição. Não importa se você crê ou não nessa doutrina, eu estou aqui, eu posso agora fazer um milagre, eu posso ressuscitar o meu amigo Lázaro. E de fato assim ele o fez, porque ele era a fonte da bênção. Era ele que era a fonte da doutrina, ele que era a razão da fé. Por isso ele surpreendeu a todos naquele dia. E da mesma forma que os discípulos estavam paralisados, a ponto de que até mesmo Pedro, acredito não, tenho certeza, porque em outra passagem, na pesca maravilhosa, diz que Jesus pulou do barco ainda longe da praia e veio nadando até a margem, porque ele queria encontrar Jesus. Você pode depois procurar isso, a pesca maravilhosa. Diz que ele veio nadando pela água. Então Pedro sabia nadar, com certeza ele sabia nadar. Mas quando o medo às vezes toma conta de nós, o pavor toma conta de nós, nós até esquecemos daquilo que somos capazes de fazer. Perdemos até a noção da nossa própria capacidade e habilidade. E aí quando ele então começa a caminhar sobre as ondas, aceitando o convite de Jesus, depois do seu clamor: Senhor, se é o Senhor, faz com que eu possa ir ao teu encontro andando sobre as águas. E Jesus falou: vem, Pedro, pode vir. E ele começa a andar, mas os ventos eram tão fortes que ele desviou os olhos da pessoa de Jesus e começou a afundar. Nesse momento o desespero novamente toma conta da vida do apóstolo Pedro, e ele se esquece que ele era um nadador experiente, que ele vivia a vida dele toda no mar. Ele sabia dos mistérios do mar, e ele poderia simplesmente nadar de volta ao barco, ou até encontrar-se nadando com Jesus, mas o medo nos paralisa. O desespero tira a nossa perspectiva e a nossa visão. Quais são os fantasmas que têm te assustado, que têm apavorado a sua vida? Cuidado, às vezes é Deus que está se aproximando. Às vezes é Deus que está vindo com a sua bênção e você não está percebendo. Fantasmas não existem, mas existe um Senhor, existe um Salvador, existe um Redentor que sempre virá ao nosso encontro para nos socorrer, para nos ajudar, mesmo que estejamos na mais profunda e negra escuridão.
Eu quero deixar essa palavra no teu coração, foi o que Deus colocou no meu coração para compartilhar com vocês. Que Deus possa ajudá-los. E eu quero orar contigo agora em nome de Jesus. Se você puder, feche os teus olhos e acompanhe comigo esta oração. Deus eterno e poderoso, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Deus, nós compartilhamos da tua abençoadíssima palavra. E que promessas e que confortos extraordinários esta palavra traz ao nosso coração. Que segurança nós temos, ó Pai. Nos lembramos do hino que diz: que segurança, sou de Jesus, aleluia. Aleluia, o ser de Jesus Cristo deve trazer ao nosso coração a convicção do socorro, da presença, do cuidado do Senhor por nós, aleluia. Que seja isso. Eu não sei a situação em que as pessoas que nos assistem nesse momento estão passando, mas eu sei que o Senhor é o mesmo Senhor que foi ao encontro dos seus discípulos no meio daquela escuridão e no meio daquela tempestade. Entra, Senhor Deus, com providência. Fala aos corações, ó Pai, dos teus servos. Leva a eles o conforto e a paz que eles estão precisando. Entra no barco, Senhor, com eles. Entra no barco da sua vida. Entra no barco da sua casa. Entra no barco da sua necessidade. Entra no barco, Senhor, da sua enfermidade. Entra no barco do seu emprego ou do seu desemprego, Senhor. Entra no barco, Senhor Deus, com o qual eles estão passando por esse momento difícil. E diz a tua palavra que quando o Senhor entrou no barco, sossegou o vento, acabou a tempestade e eles puderam concluir a sua viagem. Leva-nos, ó Deus, leva-nos, Senhor Jesus, a Porto Seguro, para que nós, chegando lá, possamos testificar a todos que verdadeiramente Tu és o Filho de Deus, verdadeiramente Tu és o nosso Salvador, é o nosso Redentor. Nós oramos com gratidão, em nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus te abençoe. Uma semana de bênção a todos vocês. Mais uma vez, obrigado pelo privilégio de compartilhar do vosso culto e que o Senhor possa falar ainda mais através do Espírito Santo aos vossos corações. Até uma próxima oportunidade, em nome de Jesus, e a paz do Senhor seja com todos. Graças a Deus, irmãos, recebemos essa palavra maravilhosa da parte do Senhor e tenho certeza que cada um que participou da mensagem foi edificado, foi fortalecido na sua fé do Senhor. Irmãos, eu gostaria de lembrar que na próxima semana nós estaremos novamente realizando a nossa ceia online. Será no domingo, no Dia das Mães, e nós estaremos mais uma vez nos confraternizando na presença do Senhor, participando na mesa, e eu peço que você já separe então o seu pão, separe o cálice e fique preparado para que na hora todos nós participemos juntos e celebremos a ceia do Senhor. Também peço a você que se esforce por fazer uma foto também da sua família unida e nos mande, nos grupos ou na agenda da Igreja Unida, para que nós possamos então nos vermos todos e repetirmos aquela experiência tão agradável que foi na ceia anterior. Muito gostoso revermos os nossos irmãos, ainda que por foto. Com certeza, dentro em breve, nós vamos poder estar nos reunindo novamente no templo do Senhor e com certeza isso será uma alegria muito grande. Também eu gostaria de avisar os irmãos que aqueles que ainda não se inscreveram na Agenda Unida, que o façam. Mande um WhatsApp para esse número que aparece na tela aí embaixo e você vai ser inscrito e você passará a receber o link das pregações e também todas as informações referentes à igreja. Peço também aos irmãos que continuem colaborando, enviando seus dízimos, ofertas de missões, para que a igreja continue fazendo a sua missão, saudando todas as suas obrigações e o nome do Senhor possa ser glorificado. Nesse momento, encerrando o culto, eu gostaria que agora você levantasse as suas mãos e nós iremos interpretar a bênção apostólica. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo
e as santas consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre todo o povo de Deus, agora e para todo sempre. Amém. Boa semana a todos os irmãos e que a bênção do Senhor seja abundante na vida de cada um de vocês e sobre os seus lares, em nome de Jesus. Amém. You're never gonna let me down. 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 'Cause you are good, you're good.